Pense na criatura mais assustadora que você já viu. Uma cobra gigante? Um crocodilo? O que você sente agora? Guarde esse arrepio, porque o que você está prestes a descobrir vai redefinir a palavra colossal. Estamos falando de um passado selvagem, onde o seu maior medo não era o T-Rex, mas sim os primos gigantes e esquecidos dos bichos que rastejam perto de você hoje. Prepare-se para encarar os 10 maiores monstros que gendaram a Terra. E não, a maioria deles não são dinossauros. Somos o Mysterium X, e juntos vamos desvendar os segredos que a Terra escondeu por milhões de anos. Se você ama o mistério e o impossível, junte-se à nossa expedição permanente ao desconhecido. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino para não perder nenhuma revelação. Você clicou porque o gigantismo te intriga. É fácil achar um bicho grandão assustador quando ele viveu há milhões de anos e não se parece com nada que conhecemos. Mas o terror é outro quando percebemos que a Terra já foi o lar de criaturas enormes, parentes diretos de alguns dos animais que ainda temos por aí. Sim, você nunca mais vai olhar para um escorpião ou um sapo da mesma maneira. Respire fundo e tente se acalmar. O que você faria se encontrasse o primo longínquo do seu pet, só que multiplicado por 100? Vamos começar essa jornada pelo medo rastejante. 1. Arthropleura, o milipede tanque de guerra. Introdução. Imagine um milipede de jardim, agora multiplique-o por 100, atingindo impressionantes 2,5 metros. Esse é o titã dos artrópodes do período carbonífero. O que surpreende é que essa criatura com visual estilo tanque de guerra era, na verdade, vegetariana. Preferia folhinhas e troncos podres. Um bicho assustador com uma dieta bem natureba. A razão do tamanho. O nível de oxigênio no ar era altíssimo no carbonífero. Um supercarregador biológico natural que permitia o gigantismo em artrópodes. Esse monstro blindado estabeleceu o antigo medo de bichos rastejantes gigantes. Na próxima vez que vir um milipede, lembre-se, ele já teve um primo que poderia te encarar de igual para igual. 2. Titanoboa, a rainha das serpentes. Introdução. Se cobras te dão arrepios, prepare-se. A Titanoboa media 13 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus escolar, pesando mais de 1 tonelada. Ela reinou no Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros. Poder de ataque. O verdadeiro medo não é o veneno, ela não era venenosa, mas sim a força bruta de esmagamento. Com uma pressão de até 400 quilos por centímetro quadrado, ela podia esmagar ossos como se fossem biscoitos. Imagine dar um abraço apertado desses. O clima da época era quente e úmido, o habitat ideal para bichos de sangue frio crescerem sem limites, tornando a Terra uma estufa para gigantes. Agradeça o clima atual, porque se a Titanoboa ainda estivesse por aí, as sucurias pareceriam meros pets mansinhos. 3. Megalodon, o deus dos mares. Introdução. Se o tubarão branco de hoje te assusta, imagine seu bisavô, medindo cerca de 18 metros e com dentes do tamanho da sua mão. O maior predador que já nadou nos oceanos. Proporção de medo. Sua boca podia engolir um carro pequeno inteiro, com motorista e tudo. A força de mordida era de quase 20 toneladas, comparada a só 1 tonelada do tubarão branco atual. O mistério da extinção. A teoria: o clima foi ficando mais frio e o estoque de baleias, seu lanche preferido, foi se esgotando. Foi a fome ou o frio que venceu o rei dos mares? Ele deixou para os tubarões de hoje um alívio. Eles nunca mais vão ter que competir com ele. 4. Paraceratherium, o rinoceronte girafa. Introdução. Um parente distante dos rinocerontes de hoje, mas com a altura de 4 elefantes africanos empilhados. Imagine um rinoceronte sem chifre e com o pescoço comprido como uma girafa, mas sem a classe. Com o porte de um caminhão, usava o pescoço para alcançar as folhas mais altas. Fator extinção. Apesar de ser colossal e não ter ameaças naturais de predadores, ele era vulnerável às mudanças climáticas e ao desaparecimento das florestas, que reduziram seu acesso à comida. O tamanho, por mais impressionante que seja, não é garantia de sobrevivência contra a mãe natureza. 5.
Sarcosuchus, o supercrocodilo. Introdução. Se o crocodilo atual assusta, conheça o Sarcosuchus, um verdadeiro monstro do período Cretáceo, com 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas, praticamente do tamanho de um ônibus escolar. Dieta variada. Ele não se contentava com peixes. Paleontólogos acreditam que ele pegava dinossauros desprevenidos, que se aproximavam da água. Por que se contentar com peixe quando se pode pegar um bifinho de dinossauro? Curiosidade. O inchaço ou bojo no focinho pode ter sido usado para amplificar sons ou melhorar o olfato. Ele podia dar aquele grito intimidador e traçar presas com um olfato super aguçado. A cena de terror. Imagine ser um pequeno dinossauro andando despreocupado e do nada um sapo-tanque aparece para o jantar. 6. Beelzebufo, o sapo do inferno. Introdução. Também conhecido pelo seu apelido de alto impacto, o sapo do inferno. Ele viveu há 70 milhões de anos em Madagascar. Tamanho e poder. Mas parecia uma bola de futebol, com 40 centímetros de comprimento e uma boca que era um aspirador natural. Tinha uma mordida incrivelmente poderosa, o equivalente anfíbio de um pitbull. Caça de ação. Seu cardápio era hardcore, capaz de abocanhar pequenos dinossauros juvenis. Ele usava sua camuflagem e a mordida fulminante. Bam! A cena de terror. Imagine ser um pequeno dinossauro andando despreocupado e, do nada, um sapo-tanque aparece para o jantar. 7. Meganeura, a libélula helicóptero. Introdução. Uma libélula turbo de pesadelo do Carbonífero, com uma envergadura de até 70 centímetros, o tamanho aproximado de um falcão moderno. O som do medo. A envergadura colossal e o som das asas certamente chamavam a atenção. Seus voos eram como o helicóptero dos insetos. Dieta agressiva. Era um predador voraz, usando suas poderosas mandíbulas para capturar outros grandes insetos e até pequenos anfíbios. Assim como a Arthropleura, o alto nível de oxigênio permitiu que a Meganeura se tornasse um verdadeiro gigante voador. Megatherium, a preguiça-tanque. Introdução. A preguiça gigante redefinindo o conceito de preguiça. Tamanho de um elefante, pesando até 4 toneladas e medindo cerca de 6 metros. Armamento vegetariano. Um herbívoro pacato, mas com enormes garras que usava para derrubar árvores inteiras, agindo como um paisagista das florestas. Defesa de peso. Sua defesa era, basicamente, o seu peso. Ele era tão pesado que predadores preferiam passar longe, pois era um tanque peludo. A surpresa de que uma criatura com o nome de preguiça poderia dar trabalho até para um guindaste. 9. Pulmonoscorpius, o escorpião-gato. Introdução. Imagine um escorpião multiplicado por 10 ou 15, alcançando impressionantes 70 centímetros de comprimento, o tamanho de um gato. Equipamento de caça. Ele tinha um exoesqueleto duro, pinças enormes e um ferrão na ponta da cauda. Usava as pinças para segurar a presa firmemente antes do golpe final. Contexto de gigantes. Ele vivia em uma era de criaturas superdimensionadas, onde encontrar escorpiões gigantes era tão normal quanto encontrar esquilos hoje. Medo instintivo. A conclusão de que topar com algo do porte de um Pulmonoscorpius faria qualquer um sair correndo até da sombra. 10. Glyptodon, o tatu tanque de guerra. Introdução. Um tatu com complexo de carro blindado, do tamanho de um Fusca e quase tão blindado quanto. Armadura completa. Sua armadura era composta por placas ósseas, incluindo um capacete ósseo. Sua cauda era uma verdadeira clava revestida que ele usava para se defender. Vulnerabilidade humana. Apesar de todo o visual de "não mexa comigo", ele era herbívoro e viveu bem até os humanos aparecerem. Sua extinção é atribuída a mudanças climáticas e, principalmente, à caça humana. Conclusão. Coloque a mão na cabeça e pense em como a vida na Terra já foi um verdadeiro show de horrores gigantes. O mais irônico é que muitos desses colossos eram herbívoros tranquilos, só que bem maiores e muito mais intimidadores que suas versões modernas. Se esta viagem ao passado colossal redefiniu seus medos, mostre seu apoio a esta nossa expedição Mysterium X.
Deixe seu like agora para eu saber que você quer que a gente continue explorando o passado. E comente abaixo qual desses colossos te causou mais calafrios. Ah, e se você ainda não faz parte desta comunidade de desvendadores de mistérios, é hora de entrar para a equipe. Clique no botão de inscrever-se e venha ser um Mysterium X oficial. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aventura e lembre-se, o mistério da Terra é mais profundo do que imaginamos.